Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação que Deus ordenou para o homem não é sem propósito. Cada mandamento tem a intenção de transformar e definir valores na vida do cristão. Há 5 principais propósitos na santificação. O primeiro propósito da santificação é de andar com Deus. Quem não se santifica peca, e o pecado nos separa de Deus. O que quero dizer com andar com Deus é ser guiado pelo Espírito Santo. Quem anda com Deus em santidade consegue ouvir os direcionamentos do Senhor. É ministrado pelo Espírito Santo sob decisões a tomar. O segundo propósito da santidade é o de ser ouvido quando clamar. A santidade é um requisito para ser respaldado, para obter resposta quando precisar. Por isso, em Isaías 59, verso 2, está escrito: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O terceiro propósito da santidade é de mortificar a velha natureza. Antes da conversão, tínhamos uma natureza pecaminosa e problemática. Essa velha natureza foi sepultada dentro de nós. Então, começamos a nos tornar outra pessoa. E as pessoas ao nosso redor começam a perceber boas mudanças em nosso comportamento e no nosso falar. Mas, sem a santificação, a velha natureza começa a aparecer em nossas atitudes. Quem não se santifica viverá segundo a carne, e viver segundo a carne conduz à morte espiritual. A santificação é a fortaleza que mantém nossa velha natureza em sujeição. O quarto propósito da santidade é de nos impedir de cair em tentação. Não confunda a velha natureza pecaminosa com o desejo pecaminoso. A velha natureza tem a ver com o caráter e as emoções corrompidas. O desejo pecaminoso são os desejos internos de voltar a praticar um determinado pecado. Tiago 1,14 diz: Mas cada um é tentado quando atraído e enganado pela sua própria concupiscência. Guarde isso em seu coração. As tentações são mais fortes quando estamos ociosos e dispersos. A santificação diminui e até anula os impulsos da tentação, porque minha mente e coração estão focados e ocupados com o reino de Deus. É importante saber que as tentações jamais deixarão de existir sobre qualquer pessoa, mas toda tentação é suportável, porque está escrito em 1 Coríntios 10:13: Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que o possais suportar. Então, por que ainda caímos em tentação? Porque não estamos vivendo em santificação. O quinto propósito da santidade é o de testemunhar. Todo cristão tem a responsabilidade de testemunhar para os pecadores e para outros irmãos. O inverso de testemunhar é escandalizar. O escândalo é um dos piores pecados, porque envolve não somente a sua vida, mas a de outras pessoas. Em Lucas 17, verso 1 está escrito: E disse aos discípulos: É impossível que não venha escândalos, mas ai daqueles por quem vierem. Deus ordenou aos seus filhos a santificação, para que o mundo saiba a diferença entre o santo e o profano, a diferença dos que andam com ele ou não. Em Mateus 5, verso 13 está escrito: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Ser sal é ser santo. O que o Senhor Jesus quis dizer nesse versículo é isso: vocês são santos, devem fazer a diferença no meio dos pecadores, mas se vossa santidade escandaliza, então não tem valor, será para vós uma vergonha e motivo de zombaria para os pecadores. A santidade é mais que simplesmente uma ordenança, é uma decisão de amor a Deus e ao próximo. Ela produz proteção e livramento e honra.